Sejam todos muito bem-vindos à nossa live número 6. Que na verdade não está sendo uma live, né? Eu estou aqui falando para a câmera como se eu estivesse falando com vocês. E por que que não foi uma live, né? Essa live era para ter sido na quarta-feira do dia 11. Porém, né, eu tomei a vacina na terça-feira, no dia 10, e na quarta-feira eu estava bastante indisposto. Então eu preferi adiar para não, não interferir aqui na qualidade do conteúdo que eu quero passar para vocês. Certo? Então, consequentemente, era para ter sido a live, né? Nessa quarta-feira, 18, que é o que está aqui no slide. E, novamente, não foi possível acontecer. Por que dessa vez? Dessa vez, quem estava indisposta era a minha internet. Então, ela estava oscilando muito. Toda hora caía ou demorava em enviar mensagem e eu fiquei com receio de tentar fazer a live e ficar perdendo a conexão. Consequentemente, ia ficar uma coisa bastante improdutiva. Então, pensando nisso, eu decidi o quê? Eu vou gravar e disponibilizar no canal para vocês, para que a gente possa, né, ir para frente e finalmente chegar na Live 7, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou o Márcio Monteiro e estou aqui para falar com vocês sobre apresentações. E na live de hoje, a gente vai focar nas 8 funções do PowerPoint que poucas pessoas conhecem, certo? E o porquê que as pessoas não conhecem muito bem algumas funções? Porque a gente não tem o hábito de fuçar. Exatamente isso. A gente utiliza algumas das ferramentas ali que são, de certa forma, notórias, né? Onde você vê ali, tipo, inserir texto. Eu preciso inserir texto, eu achei uma caixa inserir texto. Então, ok, eu clico ali, clico no slide, vai aparecer um local para digitar. E se eu estiver digitando e o local que eu comecei a escrever não é o local que eu queria que aquele texto ficasse, eu vou lá e arrasto. Então, são coisas simples, né? Super indutivas que a gente utiliza. Porém, alguns dos botões a gente não clica. A gente nunca clicou e, por consequência, a gente não tende a clicar. Por quê? Porque a gente quer ficar no nosso conforto ali, sem ter que ficar descobrindo novas funções. Então, eu estou gravando um curso sobre PowerPoint e o primeiro módulo vai ser exatamente esse, fuçar. Vou destrinchar todos os botões para que aprenda de uma forma básica a entender como funciona o PowerPoint como um todo, para depois poder falar de todas as outras coisas que a gente já viu em algumas lives aqui, como a criação da paleta de cores, a utilização de fontes, né? A gente não utiliza apenas uma, e todas as outras coisas que a gente já viu e que ainda veremos, né? São muitas informações. Então é necessário fuçar. E nessa live de hoje eu estou aqui para fuçar com vocês. Então, né, como não está sendo uma live de fato, sintam-se à vontade para deixar qualquer comentário aqui, tá? E dessa forma, quando eu ver aqui que vocês comentaram, eu respondo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí eu tento responder o mais breve possível. Então, né, uma outra recapitulação aqui, né, é que as lives, elas eram feitas na Twitch. E agora eu decidi migrar aqui para o YouTube, e aqui é mais fácil para que todo mundo consiga comentar e participar aí para tirar dúvida. Porque na Twitch, às vezes, a pessoa não tem conta e não quer criar, tudo bem, né? E pelo chat que tinha também no site, não era uma forma tão facilitada para comentar, não era tão em tempo real, eu tinha que ficar atualizando para verificar se tinha algum comentário e, consequentemente, aí também não trazia algumas das vantagens de ter um acesso um pouco mais rápido, apesar que eu sei que no chat ainda tem um pequeno delay, né? Mas enfim. Então, retomando aqui a ideia da live, a gente vai fuçar algumas funções juntos aqui, tá? Algumas funções pode ser que você já conheça. Se você está acompanhando as minhas lives, você provavelmente já conhece, porque eu também já utilizei com vocês. Porém, a ideia não é simplesmente mostrar, ele tem esse botão, ele faz isso. Você vai aplicar um pouquinho aqui também do uso do botão para entender aí melhor como esses botões podem auxiliar aí na preparação, na criação de slides ou de inovar em alguns aspectos. Legal? Então, a gente vai utilizar esse próprio PowerPoint aqui, que só tem a capa da live. Eu vou criar aqui um novo slide. Eu sempre deleto essa pré-definição que é muito quadrada, né? E esse é um dos grandes problemas do PowerPoint para quando você segue o modelo que ele te fornece. E se você segue aquilo ali, o título e a parte de texto ali, ele já está te induzindo a
fazer um slide padrão de puro texto ainda por cima, né? Então, é sempre bom apagar e deixar todo branco e a partir daqui a gente começar a trabalhar a nossa característica aqui, tá? Mas, então vamos lá. Eu vou utilizar o slide para escrever a ideia, qual vai ser a primeira função até a oitava, né? Uma por vez. E a gente já vai aplicando elas, tá? Então, a primeira função a gente consegue fazer é o quê? É a criação de letras com imagem. Como assim? Eu consigo fazer, tá? Nesse slide aqui em si eu não vou preocupar, tá? Com o design dele, é só para mostrar aqui a ideia, né? A primeira função é essa, letra com imagem. Então, como assim a letra com imagem, né? Eu posso adicionar uma imagem no texto. E aí o texto, ao invés de ficar com uma única cor, ele vai ficar ali com aspectos de uma imagem, tá? Tem duas formas de fazer isso. Mas eu vou até mostrar as duas aqui para facilitar, né? Para vocês poderem usufruir dessas duas coisas, né? Então, a primeira delas é, vamos supor que o Google já vai intrometer. Acho que eu falo muito ok, e aí ele compreende e, consequentemente, vem sugerir o que eu falo em seguida, né? Tá, então vamos lá. Vamos imaginar aqui que eu tenho que criar uma apresentação sobre a Terra, o planeta Terra, como sendo aí, né? Terra ou planeta Água, aquela música e tal. Então, aqui agora eu não vou me preocupar com os tipos de fontes, tá? Eu vou utilizar a própria Calibre aqui, que já vem, porque não é o foco trabalhar as fontes, né? Então, Terra, planeta, e vou criar uma outra caixa de texto escrito água. Pronto. Agora eu vou aumentar isso aqui. O objetivo é dar um enfoque em relação ao texto com a imagem, né? Que ainda não tem a imagem. E essa daqui eu vou deixar pequena. Vou deixar aqui só em cima do guá. Assim tá bom. Então, também não vou me preocupar tanto aqui com uma questão de paleta de cores, tá? Mas, como a gente está falando do planeta Terra, e tem uma questão aqui relacionada ao meio ambiente, né? Eu vou deixar fundo verde, só para não ficar totalmente branco. Agora eu não consigo selecionar terra ali, eu só vou jogar essa coisa para trás. Aí, pronto. Agora eu posso mudar a cor aqui. Verde. E a palavra água eu vou trocar por uma imagem. Imagem. Uma imagem que remeta à água. Então, o que eu posso fazer? Aqui no preenchimento do texto, ó, eu posso vir e escolher imagem. Clico aqui, pode ser de um arquivo, pode ser uma imagem online, ou dos ícones que é a própria ferramenta aqui. Ah, e uma coisa muito importante que eu deveria ter falado no início e acabei esquecendo é que tudo que eu estou fazendo aqui é no PowerPoint de 2019. Tá? Então pode ser que alguma das funções não esteja no mesmo local, talvez nem exista no seu, dependendo da versão que você utiliza. Ou talvez não exista aqui e exista uma função para você se você tem o 365, que é o PowerPoint aí mais atual. Tá certo? Então tenha isso em mente, porque se caso não funcionar alguma coisa ou não encontrar, você pode perguntar aí e a gente tenta encontrar na versão de vocês. Embora eu não tenha a versão aqui para olhar, né? Mas a gente consegue essas informações aí. Tá? Então, assim, a gente pode procurar aqui online, um arquivo, como eu estou falando em questão de imagem, só seriam essas duas opções. Eu não gosto muito de ficar procurando a imagem online por aqui. Eu prefiro procurar online em sites, baixo, e aí eu insiro o nome de um arquivo que eu baixei, tá? Então eu vou fazer isso. Consequentemente, eu vou deixar aqui fechado primeiro. Deixa eu abrir uma nova aba. Não é para abrir o Twitter aqui. Eu vou abrir uma nova aba. Vou jogar para cá para vocês verem o que eu estou fazendo. E vamos lá. Eu quero o site Pixel Pixel. E aqui eu vou procurar água. Gostei dessa imagem aqui e vou baixar ela.
Pronto, achou. Agora eu volto aqui no PowerPoint, seleciono o texto, venho no formatar, preenchimento do texto. Eu mudo aqui para imagem de um arquivo e já está aqui na minha parte de download. Essa foi a imagem que eu baixei, né? Então eu vou inserir. Inserir. Pronto. E aí agora eu tenho Terra, planeta Água, onde água está escrito como um fundo de uma imagem, que é água. Olha que legal. Com isso a gente já consegue fazer aí outra coisa, né? Dar uma outra característica aqui para a apresentação. Tá, talvez esse verde aqui não ficou muito legal, mas enfim, né? Não vou focar tanto aqui nas coisas relacionadas a isso. Tá? E uma outra forma que você pode fazer é... deixa eu testar um negócio. Legal, se você continuar escrevendo, você está esticando a imagem, ela continua com a forma do texto, né? E uma outra forma você poderia fazer, mas aí no caso vai deixar de ser bem um texto, você não conseguiria adicionar mais letras igual eu fiz ali para manter a característica da imagem, né? Mas que também funciona, seria dessa forma. Aproveitar aqui que não é função, não é uma das 8 funções, mas vamos explorar a ferramenta. Eu escrevi tudo em minúsculo. Ao invés de eu ter que apagar ou segurar Shift para escrever para ficar tudo maiúsculo, ou apertar Caps Lock e escrever, já tenho escrito, eu posso vir aqui, né? Nesse botão do azinho aqui, e eu posso escolher como eu quero que o texto fique, né? Ó, primeira letra maiúscula, tudo minúsculo que eu já estava, tudo maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúsculo, então se tivesse mais de uma palavra, todas elas começariam com a letra maiúscula. Ou alternar maiúscula e minúscula. Seria o que tivesse de maiúsculo viraria minúsculo e vice-versa, né? Que nesse caso, como já estava tudo minúsculo, acabou essa função e a maiúscula ficou igual. Enfim, né? O objetivo aqui agora era escolher tudo maiúsculo, vou aumentar e põe negrito. Deixar do mesmo tamanho. Tá, esse aqui. Então, beleza, eu tenho o texto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou, o microfone não me tampar, eu vou pegar a imagem, eu baixei a mesma imagem, né? Vou jogar para cá. Pronto. Vou selecionar o texto aqui, vou trazer ele para frente. Pronto. Agora, eu posso diminuir isso aqui, porque o meu objetivo é que isso pelo menos chegue na água, né? A palavra água aqui. Desse tamanho tá bom. Eu posso deixar dessa forma. Eu seleciono a imagem primeiro, tá? Importante a ordem de seleção. Seguro Ctrl, seleciono o texto. Pronto. Quando eu faço isso, eu venho no formatar o primeiro aqui da esquerda, tem a opção de mesclar formas. Se eu venho mesclar formas em fragmentação, eu vou fazer exatamente o que foi feito ali do texto, com a diferença que não vai ser o texto igual eu comentei antes, né? Não vai passar mais a ser um texto, como se fossem imagens em formato das letras, tá? Então, cliquei ali em fragmentar, fragmentar mesmo. Deixa eu fazer, porque eu já não lembro mais. Tá, formas, fragmentação, tá certo. Então, cliquei em fragmentação, pronto, fragmentou. Você olhar, embora tá tudo selecionado aqui, parece que não aconteceu nada, né? Só sumiu o meu texto. Mas se eu tirar essa parte aqui, ó, ficou ali, né, um buraco aqui em função do texto, né? E, em consequência, ali também ficou o texto. Então, você poderia utilizar as duas coisas, né? Não aqui nesse slide em si, mas você poderia ficar com isso ali. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. Você poderia deixar a imagem com o texto ficar como se fosse um buraco, né? E o resto manter ali a coisa da água. Mas não é muita vantagem fazer isso. Por que que não? Se eu quisesse fazer isso que eu estou fazendo aqui, para utilizar dessa forma aqui, é mais fácil eu pôr a imagem, escrever água e pôr o texto por cima. Não tinha necessidade de ficar com esse buraco aqui assim, dessa forma, né? Pelo menos não assim como um todo. Eu poderia utilizar de uma forma um pouquinho melhor aqui, utilizando umas outros artifícios. Mas enfim, no caso aqui, para formar a palavra água, que era o objetivo, eu fiz e ficou igual aqui, né? Embora eu não tenha selecionado exatamente as mesmas posições, mas ficou com a mesma característica, certo? Então, essa aí é uma das formas que a gente consegue, tá? Então, aqui, ó, agora eu selecionei isso aqui é uma imagem, não é mais um texto. Diferente daqui, texto. Mas, para o que a gente queria fazer aqui, que o objetivo era escrever
em formato de imagem, as duas coisas funcionam. Então, já podem utilizar esse tipo de dica aqui para criar as coisas de vocês, certo? Então, essa foi a nossa aí primeira função que muitas das vezes as pessoas não conhecem, certo? Na verdade, foram duas funções aqui, né? Duas em um. Gosto de dar um bônus, embora eu coloquei que são só 8, né? Enfim, então vamos lá. Slide. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é em função de vídeo, tá? Eu vou fazer assim, eu vou duplicar esse aqui para cá. Aqui eu vou colar, vou aproveitar, ó, quando eu copiei um texto, eu quero colar e manter a formatação, eu venho aqui no colar e seleciono a opção de colagem, que é essa aqui. Nesse caso só tinha essa opção, mas pode ter mais, dependendo do que você faça. E essa pastinha com o A aqui é a que mantém a formatação do local que se encontrava, tá? Então, segundo é em função de vídeo, certo? Então, ok. Se eu quero inserir um vídeo, eu posso vir aqui no inserir e tem a opção aqui de vídeo. Pode ser desse dispositivo ou pode ser online. Então, vamos fazer as duas coisas, tá? Primeiro, vamos fazer aqui o online. Então, imaginamos que a gente queira aqui pegar um vídeo do YouTube, tá? Aqui está falando quais são os sites que se pode fazer isso. O que eu preciso? Eu preciso do endereço, do link. Então, deixa eu ver aqui, eu tô com isso aqui aberto, vou abrir uma nova aba aqui. YouTube. E vamos supor que eu queira um jacaré, a musiquinha da Xuxa lá. Então, eu queira esse vídeo aqui. Tá, quero ADS aqui na minha live. Enfim, deixa eu tirar o som. Vou terminar esse anúncio aqui para eu poder ir pro vídeo em si. Pronto, tá aqui o vídeo. Tá. Então eu quero adicionar esse vídeo. Tá? Aqui já tá para ser 3 segundos, eu vou mudar aqui para 0 só para desde o início. Copiei o link, volto aqui no PowerPoint, colo o link aqui. Clico em inserir, posso esperar ele carregar, tá? Se você tão apressado igual eu fui agora. Apareceu aqui, clico em inserir. Demorou um pouquinho, mas está aqui. Pronto, foi inserido. Lembre de puxar sempre na diagonal, para você não perder ali o padrão ali, na proporção do vídeo. Se você clica, faz por aqui, ó, estraga a qualidade do negócio, que nesse caso já é um vídeo sem uma boa qualidade, né? Mas enfim. Então, qual que é a vantagem de fazer isso aqui? Eu não preciso ter o vídeo baixado, eu só tenho o link e coloco. Qual que é a desvantagem? Na hora de apresentar, eu preciso ter conexão com a internet, porque isso aqui é em função de um link do YouTube. Então, eu preciso estar conectado à internet para que o meu vídeo rode. Então, é arriscado se você está apresentando em modo presencial e chega no local, às vezes não tem internet. Então, não recomendo muito fazer assim. Eu prefiro o quê? Baixar o vídeo e inserir na apresentação. Quando eu faço isso, o vídeo está na apresentação. Então, não importa onde eu vou apresentar, o vídeo vai rodar. Certo? Então, essa foi uma opção, né? A segunda opção era aquela lá, do inserir vídeo desse dispositivo. Então, vamos supor que eu queira inserir esse mesmo vídeo aqui. Ah, eu não tenho esse vídeo. Então, o que eu vou ter que fazer? Tem que vir no YouTube, aproveitar para ensinar vocês a baixar vídeo do YouTube. Você vem aqui. A única coisa que você vai fazer é, se eu não me engano, aqui na frente do YouTube, ó, www. Deixa o local para digitar ali e coloca 2 S. SS, dá Enter. Esperar carregar. E pronto, já foi direto para um site e ele vai fazer com que eu consiga baixar aquele vídeo. Tá aqui, baixar. Vou baixar. É por isso que eu não conseguia gravar mesmo sem ser uma live, porque eu precisava mexer aqui na internet para mostrar para vocês, né? Então, tá. Minha assinatura do McAfee expirou, nem tem. Só para fazer a gente tá. Então, a princípio baixou. Baixou? Não baixou, tá aqui, mas não foi baixado não. Baixar. Pronto, agora sim. Pronto, é hora do rock and roll. E
Eu baixei o vídeo está aqui na minha pasta de downloads, tá? Ó, tá aqui. Eu posso simplesmente arrastar, nem preciso vir aqui no link, clicar, inserir vídeo. Poderia ser dessa forma? Poderia, mas eu posso simplesmente fazer isso aqui também. Arrastei, pronto. Tá aqui o meu vídeo. E o vídeo agora está na minha apresentação. Consequentemente, eu consigo rodar esse vídeo aqui tendo ou não internet. Tá? Essa é uma das vantagens. Aqui a gente tem outro problema, né? Ó, eu consigo formatar ele aqui, né? Mudar executar, mudar a tonalidade de cor dele, se for necessário, com moldura, definir o design, tá? E nesse aqui eu também consigo fazer isso, só que aqui eu ainda tenho uma vantagem a mais. Eu tenho essa aba de reprodução, tá vendo aqui? Tá tudo desabilitado para esse. Mas para esse não está. Por quê? Porque agora o vídeo está na minha apresentação. Então eu consigo cortar o vídeo. Vamos supor que eu queira, nessa apresentação, eu não queira o vídeo inteiro. Eu queira apenas aqui desses 20 segundos aqui até 57, por exemplo. Eu consigo cortar o vídeo, só clico aqui em OK. Pronto, cortou o vídeo na onde eu queria. Então tem essa vantagem. Eu ainda posso mexer aqui em questão de volume. Às vezes ele está com volume baixo, então eu posso colocar ele mais alto para melhorar a qualidade. Se eu não quero que tenha o som, que o interesse é só mostrar a ideia que está no vídeo, eu posso pôr no mudo. Tá? Então assim, acaba tendo mais opções também quando eu adiciono dessa forma. E uma vez que ele está na sua apresentação, você não vai ter problema, ele vai rodar tranquilo ali, certo? Então, essa era a ideia aqui em função de vídeo. Bom, o que vocês não conhecerem aí, fiquem à vontade para comentar, tá? Aqui na live, tipo, que legal, não conhecia essa função, tá? Função 1, a 2, enfim. Aqui eu acho legal também o feedback de vocês, tá? Para ver se está sendo útil o que eu estou falando aqui, certo? Então agora, vamos para a terceira. Vou duplicar esse slide para aqui. A terceira é a ideia de. Coloquei muito grande, dependendo do tamanho da frase, vai passar, mas eu diminuo. Olá, no caso. Diminuir. E o 3 é o remover fundo de uma foto. Nem sempre a imagem que a gente quer, a gente acha em PNG, né? PNG é aquela imagem sem fundo. E às vezes eu quero usar a imagem sem o fundo, né? Então, o próprio PowerPoint te dá uma função onde você consegue remover o fundo. Claro que não é uma função tão perfeita, onde você poderia trabalhar com mais precisão, por exemplo, como num Photoshop, outros tipos aí de programas responsáveis por edição de imagem, tá? Mas o PowerPoint ele quebra um galho aqui e muitas das vezes a gente consegue fazer aqui sem ter que ficar perdendo tempo com esse tipo de editor aí que são mais robustos, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Acredito que talvez vocês já conheçam esse tipo de função aqui, mas vai também utilizar aqui, aproveitar uma utilidade dele, tá? Tá, eu vou pesquisar uma outra coisa, tá? Vamos ver se a gente acha alguma coisa em função de jacaré, já que foi o do vídeo ali. Vamos pensar aqui qual a imagem que eu vou querer. Vejamos. Tá, então, para usar essa função, quando a gente tem uma imagem e há um contraste grande entre a imagem que a gente quer manter e a parte que a gente quer remover, tá? Fica ainda melhor. Por exemplo, essa aqui, ela é interessante por isso. Ó, o fundo ele tá sem foco e isso deu um contraste grande aqui. Então, vai facilitar na hora da remoção, tá? Então, eu vou pegar essa imagem aqui. Vou baixar ela. Não baixou? Baixando e baixou. Pronto. Então, eu peguei a imagem. Só estou fazendo o processo de arrastar a imagem para cá. E aqui está ela.
Tá? Vamos supor que eu queira fazer uma apresentação sobre jacaré. Vou aumentar ela aqui para ficar o tamanho completo do meu slide. Cortar a parte que está para fora. Pronto. Beleza, então agora eu tenho meu jacaré. Eu seleciono a imagem. Aqui no formatar, eu posso vir aqui, ó, remover plano de fundo. Nessa função, eu consigo remover. Quando eu cliquei, observe que teve essa parte aqui que está com rosa, né, ou um tom meio roxo, dependendo do monitor que você está vendo. Ele pré-selecionou o que vai ficar na imagem e o que vai ser removido. O que vai ser removido é o que está em rosa. Tá? Então ele já pré-selecionou e deixou boa parte do jacaré. Por isso que é uma vantagem quando você tem essa diferença de foco. E aí eu posso marcar áreas para manter ou marcar áreas para remover. E melhorar a qualidade aqui de seleção. No caso, ó, observe que ele tirou um pouco a parte do jacaré. Vamos supor que eu queira manter. Ah, antes disso, deixa eu descartar isso aqui. Não, deixa eu... Não, vou fazer isso. Estou copiando, tá? Vou, na verdade, não vou fazer isso aí. Eu vou duplicar esse aqui. Depois eu pego a imagem sem corte de novo. Tá. Então, vou voltar aqui. Remover o plano de fundo. Pronto. Vou aqui para marcar áreas para manter, porque eu quero aproveitar a parte do jacaré toda. Selecionei ali, eu passo a caneta. Eu não preciso passar a caneta perfeitamente aqui, tá? Eu passo em uma parte, ele entende que é aquele função daquele padrão que tem ali e ele leva em consideração, tá vendo? Então eu posso fazer isso aí, adicionando as partes do jacaré. Tá? Mesmo que essa parte aqui eu não vou usar, né, que tá fora do slide, interessante é fazer com que daqui fique toda. Pronto. Nesse caso, essa imagem foi fácil, mas vamos supor aqui que tivesse essa parte aqui. Agora eu selecionei, tá vendo? Então ela tá, ela não vai ser mais excluída. E aí, se essa imagem tivesse dessa forma e eu quero excluir essa parte, eu só selecionar aqui, marcar áreas para remover, passo a caneta no local, ele leva em consideração e vai deletando ali. Tá mais difícil para remover do que quando foi para adicionar. Agora foi. Pronto. Terminei de fazer tudo que eu queria, né? Eu clico aqui para manter as alterações. Pronto, manteve. Então, observa, ele não fez aquele corte excelente, né? Tem umas rebarbas aqui, ó. É um pouco difícil às vezes de tirar. Mas, dependendo do que a gente vai fazer, não tem tanto problema, tá? Inclusive da forma que eu vou mostrar aqui. Uma das coisas que você pode fazer, dependendo de como você vai usar essa imagem aqui, é com ela selecionada, que já está, né? Você vir aqui em efeitos da imagem, bordas suaves e adicionar a primeira borda. Quando você faz isso, tá vendo? Você diminui um pouco a rebarba. Mas aí tudo depende da função que você vai utilizar isso aqui, né? E você tiraria ainda mais, mas aí ele fica mais carcomido, né? E tem os outros aqui que tira cada vez mais. Enfim, no meu caso agora não vou preocupar com isso. Tá? Então, qual que é o interessante de utilizar esse tipo de função, né? Porque se eu quisesse, de fato, fazer uma apresentação onde eu quero apenas esse jacaré, eu poderia ter pesquisado no Google jacaré PNG, acho uma imagem que eu gosto, trago para cá e pronto, não tinha que ficar pagando fundo. Mas às vezes é interessante usar esse tipo de função aqui, e é por isso que eu estou mostrando, né? Que eu gosto de mostrar como faz e para que utilizar, né? A ideia é para vocês aí quando vocês forem criar a apresentação de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar a imagem para ficar mais fácil para selecionar fundo quando eu precisar, tá? Não preciso da outra parte agora que já está tudo branco, né? E tá aqui, pronto. Cortei. Agora tá mais fácil. Então, o que eu poderia fazer com isso aqui? Vamos supor que eu estou fazendo uma apresentação e a apresentação é sobre jacaré. Poderia ser sobre Pantanal, né? Enfim. Sempre fico na dúvida se é jacaré realmente ou crocodilo. Eu pesquisei por alligator, né? Alligator é o crocodilo. Enfim, tá? Não sou biólogo. Então vamos focar aqui e levar em consideração que eu estou fazendo sobre o Pantanal, para não ter que pôr o nome do bicho.
Apesar que se mesmo se fosse o Pantanal, né? No Pantanal tem jacaré, sabe, né? No motivo do Papo Amarelo, tá em extinção, inclusive, né? Enfim, né? Vamos manter aqui, então. Vamos supor que a ideia é falar sobre o Pantanal e eu quero usar essa figura. Mas, na verdade, eu quero usar essa imagem, né? Só que aí eu posso aproveitar essa imagem de recorte aqui para fazer um efeito legal, ó. Eu vou aqui voltar com ela para cá. Só que agora eu vou levar ela para trás. Tá, ó, enviei para trás. Nem dá para perceber a diferença, né? Por quê? Por isso que eu falei que não tem que me preocupar tanto com a rebarba da forma com que eu vou utilizar aqui agora. Porque tá exatamente na mesma posição, não dá para ver mais esse tipo de defeito da minha imagem, ó. E ela tá aqui, ó. Até esse fundo embaçado ali já ajudou nesse quesito, né? Mas enfim, ela no branco fica feio, né? Aqui não. Então eu posso fazer. Agora que eu tirei do lugar, eu não consigo. E aí, por que que é interessante fazer isso? Porque se eu quisesse escrever aqui, eu poderia fazer, por exemplo, adicionar uma forma aqui. Tá? Vou adicionar essa aqui. Aqui eu queria colocar o meu texto. Né? Normalmente eu não gosto muito do contorno. Dependendo da situação eu utilizo, mas normalmente não. E eu quero colocar aqui esse fundo. E aí eu vou recuar. Pronto. Por isso que é interessante fazer esse tipo de coisa, tá vendo? Eu não conseguiria fazer o jacaré ficar por cima dessa imagem se eu não tivesse essa forma, essa camada aqui do jacaré sem o fundo que eu criei com a função ali de remover o fundo. E aqui eu conseguiria adicionar uma coisa em função do texto, né? Seria o texto aqui. E, como eu falei, né? Vamos supor que era sobre o Pantanal. E pronto. Vou tentar. Pegar a cor aqui bem no olho do jacaré. Pronto. Eu consigo aí fazer uma capa, né? Eu posso utilizar também não necessariamente só na capa, né? Mas, enfim, eu posso usar desse artifício para fazer essa ideia aqui de apresentação. E aí eu consigo fazer essa ideia justamente aqui de ter uma ideia meio tridimensional, né? Eu consigo fazer em camadas, tá? Então isso aqui eu acho que é muito interessante. Eu acredito que vocês vão gostar dessa coisa aqui se você não soubesse, não, caso você não saiba, né? Da existência dessa possibilidade aqui, tá certo? Então, eu vou até aproveitar aqui e vou trocar a ordem dos números aqui, porque há uma outra aqui que eu ia falar e ela vem bem a calhar agora, tá? Então eu vou apagar essa daqui, vou duplicar essa, colocar aqui a nova ideia, né? Seria o quê? A organização em camadas, né? Como vocês viram ali, eu coloquei as camadas em ordem aqui, né? Eu tenho a imagem completa no fundo, depois eu tenho a minha caixa e depois eu tenho o meu jacaré PNG, né? O meu jacaré que eu removi a imagem. E depois o texto. Eu sei a ordem que tá, por quê? Porque foi a ordem que eu fui mexendo aqui e coloquei. Mas eu posso organizar isso aqui, camadas, né? Utilizando esse botão, organizar. Tá? Então aqui é o painel de seleção. E agora aqui eu tenho todos os tipos de objetos que estão nesse slide, que são os quatro que eu já tinha mencionado. E aí eu consigo organizá-los em camada. Tá? E aqui também é interessante que o quê? Se eu quiser para ficar mais organizado, só que gasta um pouquinho mais de tempo para você fazer isso, né? É você dar nome. Aí você sabe o que que é o quê. Aqui a imagem 6 é a imagem do jacaré ali, a imagem completa. Tá? Então, ó, se eu tirar aqui, eu clicar nesse botão, eu vou colocar para ele não aparecer. Está aqui, mas eu tirei a visibilidade dele justamente para saber qual que era, caso eu não soubesse, né? Então, funciona bem quando eu sei o que é. Porque, ó, se eu não soubesse o que era e eu, tipo, apagar aqui a imagem 4, a gente vai perceber que ela qual que é na verdade, porque, né, como tem essa sobreposição. Mas se não tivesse a sobreposição, a gente não veria a diferença, ó. Deixa eu até tirar isso aqui para vocês verem. Ó, ó, tirei a imagem cortada, coloquei de novo, viu? Não dá para ver a diferença. Por isso que é interessante
dar nome aos bois ou aos jacarés, tá? Se você der nome ali, você vai saber o que que é cada uma das coisas. E se eu alterar a ordem aqui, eu também estou alterando a ordem das camadas aqui. Então, por exemplo, se, se eu não tivesse arrumado aquela fórmula de levar para trás, por aqui eu também consigo fazer. Então, se eu tivesse ó, o retângulo, ó, a ordem aqui está o quê? O texto está por cima de tudo, depois vem o retângulo, depois vem vem a minha imagem cortada e, por último, a minha imagem inteira. O objetivo vai fazer com que isso vá para trás do jacaré, eu preciso inverter aqui, né? E para mudar o nome, como eu tinha me falado, né, você dá 2 cliques aqui. Na verdade, que é um clique só. Já vira um local selecionável. E você poderia dar um nome. Jacaré cortado, muito bom. E aí você consegue identificar mais fácil o que que é, né? Porque igual aqui tá caixa de texto 8. Ele dá o nome de caixa de texto, porque provavelmente nesse aqui, a caixa de texto 3. Caixa de texto 3 também, porque foi colado em cima aqui, né? Então, ó, ele vai dando nome em função aqui das coisas. Aí, quando não está organizado, sem você dar um nome, às vezes você não sabe muito bem o que que é o que aqui, né? Então, é uma das possibilidades de você se organizar caso você se perder ali, não sabe mais onde está o que. Se você jogou uma imagem para trás e não consegue pegar ela porque as outras estão por cima ali, tá? Por exemplo, aqui, ó, a imagem 6. Eu vou colocar ela em cima de tudo. Pronto. Essa é a imagem inteira. Tá vendo? Ela tá em cima de tudo. Como que eu vou mexer nos outros? Se eu precisar mexer, eu posso vir aqui e mexer, né? Ou eu poderia vir aqui, no caso, e enviar para trás. É a mesma coisa do que eu ter puxado aqui para como a última opção, né? Mas enfim, é mais uma possibilidade de você entender a ordem das camadas aqui da sua apresentação. Então, continuando, vamos para a quinta dica. A quinta dica é uma dica que quem assiste, quem me acompanha aqui, já me viu utilizar e eu sempre falo dela. E quem nunca viu, vai ver agora, né? Que é mudar o formato de uma imagem, tá? Por quê, né? Para a gente evitar o nosso slide Instagram, que é o slide com aquelas fotos quadradinhas no espaço que coube ali, né? Você pode fazer diferente, modificando o tipo de corte da sua imagem, né? Então, vou pegar alguma imagem que eu já tenho baixado aqui para facilitar. Ahn, Tantas imagens aqui, tô com... Não sei porquê, né? Escolhi aqui qualquer um. Vai essa aqui. Pronto, fiz uma apresentação que envolvia hambúrgueres, então vou utilizar ela. Tá vendo? Quando a gente coloca a imagem, ela vem da forma como que ela é. Quadrado, um retângulo. Mas eu posso vir aqui no cortar. Se eu clicar aqui em cortar, vai selecionar e pronto. Eu vou mexer aqui é somente no estilo aqui, né? Ainda mantém um retângulo ou um quadrado. Mas aí o segredo é você clicar não aqui em cima, aqui embaixo. E aqui você tem outras opções de cortar. Se você clicar aqui, é a mesma função que ter clicado aqui. Você pode aqui, ó, cortar para demarcar formas. E aí você pode utilizar as formas padrões do PowerPoint para cortar a sua imagem e fazer algo diferente. Tá? E isso vai dar uma outra cara para a apresentação. Vamos comparar aqui essa imagem aqui, nos estilos que as pessoas comumente fazem, né? Vamos supor que isso aqui era um menu, cardápio, né? Eu teria aqui meu menu e meu texto. Pessoas fariam algo nesse sentido.
né? E tá, beleza. Por mais que, né, às vezes, vou mudar aqui o fundo também para dar uma ideia. Eu vou pegar aqui o conta-gotas, eu vou pegar alguma coisa mesmo. Tá, vou pegar aqui do pão. Tá, coisa mais bonita do mundo, né? Vou mudar a cor do texto também para é, ficar mais conversável. Tá, vamos supor que fosse isso aqui. Menu, né? Qualquer jeito aqui, mas para mostrar a ideia. Então, observe a diferença que se dá quando você altera o tipo de corte aqui da sua imagem, tá? Vamos vir aqui no cortar e vamos selecionar uma forma. Vou selecionar aqui a forma de eclipse. E quero fazer, na verdade, um círculo, não deixar assim, não quero deixar oval, tá? Então, quando você clicou ali a primeira vez, ele já faz o corte automático. Agora você clica aqui em cima e ele dá a mesma ideia que dava antes, só que agora no formato que você escolheu. Então, você pode ajustar o tipo de corte, ó. E tcharam, você tem aqui a mesma imagem com outro corte e olha a diferença que dá quando você observa, né, as apresentações. É a mesma coisa, né? Não tá aquela coisa mais bonita, mas igual eu já falei, né, no foco aqui o design como um todo, só mantendo o mesmo design, modificando o tipo de corte, você vê aqui que tem uma outra cara da apresentação. Então, esse é o ponto aqui, beleza? E se você não estiver contente, posso fazer mais um. Tá? Eu vou agora fazer para aumentar essa foto. Vou aqui no cortar, vou escolher uma forma, vou escolher. Pode ser o paralelogramo. Vou cortar novamente e dou uma diminuída aqui, que o objetivo é hambúrguer. Tá. Seleciono para completar e agora eu vou tampar o resto aqui. Pode ser assim. Também já dá uma outra cara, ó. Olha só. Fica muito melhor. Concordo? Muito melhor assim e assim. Muito melhor assim ou assim. Para este caso, eu acho que esse aqui ainda ficou mais legal. Mas enfim, né? Estou mostrando que você modificando o tipo de corte, você consegue fazer novas impressões da sua apresentação. Tá? Então, pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. Correto? Então, essa aí é uma das formas que você pode é, utilizar. E da mesma forma como que a gente fez em questão da letra, né, adicionar um texto aqui e fazer aquela fragmentação, pelo menos nesta aula, né, eu posso inserir uma forma e também fazer esse tipo de fragmentação, que é muito interessante. Então, eu poderia pegar aqui, por exemplo, né, não sei se vai ficar legal, mas vamos testar e o objetivo é mostrar a função, né? Eu quero pôr aqui hum, uma coisa meio circular, o bife ali. Ah, só tirei o contorno ali agora. E gente, hum, vou usar esse aqui mesmo. Vou fazer maior. Eu não, provavelmente eu não farei dessa forma aqui, tá? Mas o objetivo é para mostrar aqui que você pode trabalhar de formas diferentes, né? Então você seleciona a imagem primeiro, segura Ctrl, seleciona as formas, vai em formatar, listar formas, fragmentação. Pronto, fragmentou, você pode deletar o que é mais da imagem e você teria ali o que restou da sua imagem, tá? Como eu falei, não ficou uma coisa muito legal, porém foi só para mostrar a ideia, né, as possibilidades que você pode trabalhar. Você poderia fazer uma coisa bem mais interessante, tá? Vou retornar aqui. Ó,
poderia fazer um recorte mais interessante, utilizando, por exemplo, losangos. O losango vai ficar bem mais legal. E o contorno. Deus, que dificuldade. Peraí, tá, fica melhor. Tá. Às vezes ele tenta parear com outra coisa que está no slide, aí dificulta a fazer o que se quer realmente. Tá? Vou pegar dessa forma aqui. Vou aumentar a imagem para que pegue todos os ângulos direitos. Sem fechar o hambúrguer aqui no centro, que é o foco, né? Então agora eu vou. A imagem já está selecionada, né? Vou selecionar as formas. E vou fragmentar. Fragmentação. E vou deletar esse fundo. Pronto, agora sim ficou bem melhor, né? É uma forma também de você fazer um tipo de recorte diferente na sua imagem e trazer aí uma ideia bem mais legal, certo? Então, essas são as dicas aí, novamente, com uma função um pouquinho extra aqui dentro desse mesmo tópico, né? Então, sem mais delongas, vamos para o nossa dica aqui número 6, que ainda envolve imagens. Clicar e vamos jogar aqui que é o adicionar transparência em uma imagem. Se você utiliza o PowerPoint 365, você vai ter uma opção com a imagem selecionada aqui no formatar, você vai ter uma opção por aqui, que é a questão de transparência, tá? Mas nós, meros mortais, que não temos o Office 365, tá? Às vezes eu falo 360, mas é 365. Tá? Para quem não tem esse tipo de PowerPoint, né, do Office, de modo geral, também pode adicionar transparência em uma imagem. Só é um pouquinho mais burocrático, mas é possível, tá? Então, vamos supor ainda que eu queira. Deixa eu aplicar isso aqui. Vamos dar um melhor acabamento para esse menu aqui, tá? Vamos supor então que eu queira agora adicionar uma imagem transparente. Tá? Eu vou aqui primeiro inserir uma forma. No caso aqui eu quero um quadrado. Tá? Vou fazer um ângulo aqui. Tirar a borda. E tá, beleza. Agora o que eu vou fazer? Aqui no preenchimento de forma, eu vou selecionar uma imagem. Então, seleciono uma imagem. No caso aqui vai ser de um arquivo. Vou pegar aqui alguma imagem. Tá? Eu quero. Vamos pegar esse hambúrguer aqui. Pronto, eu tenho esse hambúrguer. Né? É uma imagem que está inserida naquela forma. Eu consigo mudar a transparência de forma. Logo, eu consigo mudar a transparência dessa forma que tem uma imagem inserida. Como que eu faço isso? Posso vir aqui no preenchimento, né? Eu normalmente venho por aqui. Gradiente, mais gradiente. Mas enfim, tem vários meios de chegar aqui. O objetivo é você abrir a opção de formatar a imagem aqui, né? E adicionar transparência. Eu gosto de adicionar bastante transparência para o que eu vou fazer, tá? Normalmente eu deixo 90 ou até mais, mas eu vou deixar 90, tá? E agora, com isso aqui, né, eu vou recuar, vou enviar isso para trás. Pronto. Com isso, eu tenho uma coisa a mais aqui na minha apresentação, né? Para não ficar aquele espaço tão vazio com uma única cor, né? Dá uma diferença. Eu posso mudar aqui também a cor dela, se eu quiser, para deixar uma coisa mais a preto e branco. Ou até esse aqui, ó, vai ficar legal com a cor que tá aqui. Então, ó, vou colocar esses dois juntos para vocês verem a diferença. Tá?
Esse aqui a gente não tem nada no fundo, né? E aqui a gente tem, ó. E o fato de você ter essa imagem aqui no fundo com uma transparência alta, ela não te atrapalha a ver o que você precisa ver, que são as informações em texto aqui em cima, e não te deixa a apresentação com aspecto muito vazio. Então é bem interessante esse tipo de forma de utilizar as imagens com um alto nível de transparência, tá? Além de você poder usar de outras formas, tá? Vou mostrar aqui mais uma que ficaria interessante fazer. Tá? Vamos supor que você vai fazer uma apresentação e você está falando do Japão, tá? Eu escolhi o Japão por quê? Porque a bandeira do Japão é fácil, tá? Então vamos procurar aqui Japão, tá? Uma imagem que simboliza o Japão, tá? Você vai pegar a que você mais gostar, tá? Eu vou pegar essa aqui. Vou baixar, vou arrastar para apresentação aqui, aqui. Vou diminuir, não vai ficar com a imagem totalmente grande. E neste caso, tá. Não vou fazer mais do Japão, porque o do Japão eu poderia fazer de uma forma um pouco mais simples, tá? Eu vou pegar de um outro, vou pegar do próprio Brasil, porque aí a bandeira seria mais chata para fazer utilizando formas, né? Porque o Japão, o que eu poderia fazer? Já que eu falei do Japão, vou continuar aqui só para vocês terem ideia, né? A bandeira do Japão é isso, né? O fundo seria branco e a, a bola aqui seria vermelha. Então, basicamente seria isso o Japão, né? Se eu quisesse adicionar transparência, eu adicionaria transparência e pronto, ó, deu uma ideia aqui da bandeira e ao mesmo tempo simbolizando o, o Japão, como uma coisa aqui que tem característica do país, né? Então, eu não preciso de imagem, de pôr transparência na imagem, que o foco aqui é a transparência na imagem, né? Eu posso fazer algo nesse sentido, utilizando a imagem. Então, vamos procurar por Brasil, tá? Uma imagem que simbolize o nosso país, né? Normalmente, Rio de Janeiro é o campeão. Para carregar, não sei se é a internet que está fazendo graça agora. Acredito que seja. Deixa eu ver aqui. Ah, é que eu tô para receber uma mensagem importante e achei que eu tinha recebido, mas não é o caso. Tá bom. A internet resolveu fazer passa logo agora, gente. Enfim, agora eu não vou conseguir baixar. Eu preciso baixar duas imagens, né? Da bandeira e algo que represente o país. Tem que esperar a internet melhorar. Eu acho que eu não tenho nada aqui que essa ideia nem tem a bandeira do Brasil baixada. Vejamos. Enfim, para não perder tempo, tá? Eu vou fazer a ideia, mas agora não mais com a questão aí da bandeira do Brasil, tá? Vamos supor que eu queira utilizar essa imagem aqui. Eu queira fazer uma relação aqui sobre liberdade de pensamento, algo nesse sentido, tá? Então, eu tenho aqui a minha mulher e eu quero adicionar uma imagem, tem uma transparência aqui na mente dela. Eu estou selecionando aqui, né, a forma de um retângulo, o contorno, venho aqui para adicionar imagem. A imagem está lá embaixo.
essa aqui. Pronto. Agora eu tenho uma imagem, eu consigo adicionar transparência. Vem aqui e adiciono a transparência. Nesse caso, eu não preciso adicionar tanta transparência igual era o objetivo da outra, né? Assim, por exemplo, já está o suficiente. Já conseguiria trabalhar essa ideia. Seria o que eu ia fazer na bandeira do Brasil, tá? Eu ia pegar a imagem do Rio, ia pegar uma bandeira do Brasil, ia adicionar a forma retangular em cima da imagem, ia inserir a bandeira nessa forma e adicionar transparência nela, para dar a ideia igual que da do Japão. No Japão é mais fácil porque eu pude utilizar uma forma, né? Então, essa aí é uma das ideias que se pode utilizar para poder fazer algum tipo de apresentação, a depender do que você está trabalhando, certo? Então, vamos para a nossa penúltima forma aqui, que é inserir botões clicáveis para controlar slides. Na verdade, não precisa ser só slide, tá? Mas é uma das possibilidades. Beleza? Então, o que que é isso? É... Vamos supor que eu tenho esse slide, eu quero passar para esse slide, depois eu quero voltar para esse, né? Eu estou aqui e quero vir para cá. Só que se eu fizer, vamos supor que eu queira fazer isso sem aparecer a bandeira do Japão, tá? Eu venho para esse. A bandeira do Japão não vai aparecer, eu passo para esse slide. Depois eu volto para esse slide e aí eu aperto e vai acontecer a animação da bandeira aparecendo. Tá? Eu consigo fazer esse tipo de coisa utilizando aí os botões do PowerPoint, que vai ser inserir forma. E tem aqui, ó, botões de ação. Esses botões de ação aqui, eles não são simplesmente uma forma geométrica, tá? Eles podem servir só de uma forma geométrica. Eles também podem ser de fato um botão. E quando você coloca, você tem as opções. Com o clique do mouse nele, você clicar nele durante a apresentação, né? O que, que pode acontecer? Nada. Para fazer nada não tem muito sentido, né? Ou você pode aqui, ó, o hyperlink para. No caso aqui tá para próximo slide, porque eu peguei o de avançar, mas tipo assim, já vem pré-selecionado isso, mas você pode alterar. Clicar aqui, pode ir para o slide anterior, pro primeiro slide, para o último slide que foi exibido, pode finalizar a apresentação, pode adaptar aqui, pode ir para um slide número que você colocar, eu quero que vai para o slide 13, pode colocar um link, aí você clica ali, ele vai abrir o site, aí você tem que estar conectado à internet também, a opção, né? E aqui, por exemplo, provavelmente pode não acontecer com essa internet que caiu, tá? Você pode abrir uma outra apresentação do PowerPoint ou até abrir um outro arquivo. Enfim, tá vendo? Com isso aqui dá para fazer várias coisas. Tá? Vamos focar aqui na questão de próximo slide, que foi o que eu tinha dado como objetivo aqui, tá? Vamos dar a cor só para ficar padrão aqui, tá? Eu vou adicionar aqui. Esse botão vai para o próximo slide. Eu vou copiar ele, fazer para cá. Ou eu poderia ir lá inserir e escolher o outro, mas eu quero manter esse, só que eu vou fazer isso para dar a ideia de que vai voltar. E agora eu vou editar o link dele aqui para slide anterior. Pronto. Já tenho o que eu falei. Uma ida e uma volta, né? Só que eu quero que essa bandeira do Japão apareça somente na volta. Então eu vou selecionar ela aqui primeiro, vou adicionar uma animação de esmaecer. Certo? Pronto. Então, ó, agora vamos observar. Tá assim a minha apresentação. Se eu apertar um botão, vai aparecer a bandeira do Japão. E apareceu. Se eu apertar outro botão, vai passar o slide. Passou. Tá? Eu vou adicionar uma transição para ficar melhor aqui. Transformar dá para ver o botão tá girando ali e dar uma ideia melhor. Então, recapitulando. Começa assim, se eu apertar um botão, aparece a bandeira. Se eu apertar outro botão, passa o slide. Certo?
Eu vou apertar para voltar, volto para o slide anterior, da forma com que ele estava inicialmente. Tá? O meu objetivo é o quê? É aparecer essa imagem, né? Esse slide, eu clicar ali no botão, ir para o próximo slide, eu clicar lá para voltar para o slide anterior, e aí eu aperto para avançar e, consequentemente, vai aparecer a minha bandeira do Japão, se fosse o caso aqui, né? Não está fazendo sentido nenhum o que eu quero fazer com esses exemplos em específico, mas isso serve para você poder fazer algo um pouco mais interessante. Depois eu mostro um que eu tenho aqui que eu utilizo isso, tá? Então, vamos novamente, ó. Para que não apareça a bandeira, eu vou clicar aqui. Então, eu não vou executar nenhuma ação que está pré-determinada nesse slide em si, tá? Clico aqui, clicou, passou para esse. Beleza? Se eu clicar aqui agora, volta. Se eu clicar, vai lá de novo. Porque agora, se eu clicar aqui fora, ó, seria para passar para o próximo slide. Então, ó, foi para o próximo slide. Então, não era o objetivo, né? Eu quero que volte. Voltou. Foi. Voltou. Voltou sem a transição, porque eu não coloquei transição para esse aqui, né? Mas enfim. Agora, se eu clicar aqui, ok, apareceu a minha bandeira. Então, eu consigo armazenar informações que eram para ser executadas, para ser executada quando eu quero, porque eu tenho esse controle, tá? No exemplo que eu falei aqui, não faz muito sentido, mas tem a sua utilidade, sim, senhores, tá? Eu tenho um outro canal de química, eu estou fazendo mapas mentais para relembrar o conteúdo do ensino médio. Eu utilizo nesses mapas mentais esses botões, tá? Eu vou abrir um aqui para vocês verem, e nesse exemplo vai estar muito mais claro aí a ideia do porquê que eu utilizo isso, certo? Só achar aqui que eu tem um tempo que eu não faço. Esqueci onde tá. Achei. Tá, eu vou pegar o primeiro mesmo aqui. Tá. Então vamos avaliar isso aqui, tá? Eu tenho, ó, um slide de capa. Eu aperto. Ele passou aqui. No início eu não coloquei transição nesse, né? Enfim. Aí aparece ali, ó. Tá vendo que já tem um botão aqui para ir pro lado. Eu não vou nele lá ainda. Então vem a porção de matéria, eu ia explicar. Aí vai passando aqui a sequência, né? E assim vai. Tem um outro botão. Tem um botão aqui para ir para a direita e um botão aqui para ir para baixo. Tá? Eu só vou clicar neles quando for necessário, tá? Então, na ordem que eu ia apresentar, tá vendo? Nada tá mandando ir para baixo ou para a direita, por isso que eu ainda não fui. Agora foi, tá vendo? Essa linha aqui segue para o slide de baixo. Significa que eu tenho que clicar aqui, eu clico aqui, e aconteceu a minha transição. E essa animação aconteceu porque eu coloquei para que ela acontecesse quando passasse o slide. Então pronto, veio para o estado físico. Eu continuo, ele complementa. Pronto, acabou o ciclo aqui. Então eu teria que voltar. O botão aqui no início, quando eu fiz, estava errado. Era para estar para cima para mostrar que vai subir, tá? E também subiu aqui sem a transição porque eu não tinha colocado nesse. Mas beleza, eu falei tudo que eu queria falar lá embaixo, voltou para esse. Agora eu aperto o botão e ele vai continuar com a animação onde parou. Então não perdi nada do que foi já apresentado para não ter que ficar apertando todos os botões para passar todas as animações de novo. Vai continuar aqui. São... agora apareceu aqui essa linha mostrando que é para continuar para cá. Eu clico para cá, ele vem para cá. Ele fez automático esse, eu continuo aqui. E aí terminava por aqui, tá? Tem um botão aqui para voltar se fosse necessário, mas acredito que não tinha mais nada. Vou confirmar aqui. Volto. Tá? E aí, no caso, não valia a pena voltar nesse aí, porque nesse caso aqui já voltou toda a animação. Mas tá vendo? Eu utilizei o botão para que, quando eu precisasse ir e depois voltar, e eu não perder a parte onde tinha parado ali das animações. Então tem essa utilidade. Pode ser útil algum dia na vida de vocês. Certo? Então, essa era a nossa sétima função aí.
E a última delas é uma coisa bem simples aqui, mas que tem pessoas que eu sei que não conhecem a função, tá? Que é o quê? Opa, você poder salvar a sua apresentação em outras formas, tá? Como em PDF ou até mesmo em MP4, tá? MP4 é o formato de vídeo. Tá? Tem pessoas que não conhecem, não sabem que pode salvar em PDF, tá? E como que você faz isso? Você vem aqui em arquivo e salvar como. Se você clicar em salvar, você só vai salvar a apresentação. Salvar como, você vai escolher o local, né? Vou colocar aqui na própria pasta das lives. E você clica aqui e você pode escolher, ó, não só MP4 ou PDF, tá? Embora eu citei só os dois ali, a gente tem aqui várias funções. Ó. Apresentação do próprio PowerPoint, que é o que já salva normal. Apresentação habilitada para macro do PowerPoint. Isso. Apresentação do PowerPoint de 97 a 2003, para salvar em versões antigas e não ter problema de leitura. O PDF, que é o que está aqui, e aí vários outros. Tá? Então, se você clicar aqui, PDF. Tá? Vou deixar como nome Live 6 mesmo. Eu clico em salvar. Ele está criando o PDF. Quando ele termina de criar, ele já abre o documento. E está aqui aberto o documento em PDF. Tá? Muito útil quando você tem que passar a apresentação. Sei lá, o professor pediu para você apresentar uma coisa, você tem que enviar o documento para ele. Você envia em PDF e assim você não corre o risco de passar para ele e desconfigurar, por exemplo. Né? Então é bem útil. E se você quer criar um e-book, por exemplo, você pode criar pelo PowerPoint e depois salva em PDF. Assim que eu faço também. Enfim, tem a versão em PDF. E, do mesmo modo, eu posso vir aqui, arquivo, salvar como. As lives aqui também. Vou salvar em MP4, tá? MP4. Salvar. Esse demora um pouquinho mais. Tá falando aqui que não é possível incluir alguma das mídias na apresentação. E no caso, é a mídia que vem proveniente do link do YouTube. Uma vez que depende da internet para ir até ele e tudo mais. Então, dessa forma, eu não consigo salvar e ele ser executável. Já o que eu adicionei de forma interna aqui, né, do meu próprio computador, eu adicionei o vídeo, ele sim eu consigo rodar sem problemas nesse vídeo que vai ser aqui a minha apresentação, tá? Vou continuar sem a mídia, vamos ver. Esse demora um pouquinho mais para salvar, tá? Tá aqui o processo. Ainda mais que tem aquele vídeo aqui, então pode ser que demore um pouquinho mais, mas vamos ter paciência aí e aguardar a salvação aqui, tá? Tadinho. Vamos. Bom, enquanto isso, vejamos, né? Algumas informações que podemos falar aqui. Tá, então como o canal é novo, se você quiser, né, e puder, eu agradeço muito seguir o canal, tá? Quando eu atingir aí 100 inscritos, eu posso alterar o nome do canal e aí colocar um nome que fique mais fácil do que esse link aleatório que o próprio YouTube disponibiliza quando a gente cria um canal, certo? E vai me dar um bom suporte aqui para eu poder fazer isso, tá? Então, fico muito feliz se você seguir aqui para acompanhar também as próximas lives. Você pode assinar o sininho é muito bom, né? Clicar no sininho para que você receba notificação das lives, além de que você pode cadastrar o seu e-mail, tá? O link que eu vou deixar na descrição aqui, e se você cadastrando, eu vou te enviar mensagens relembrando da live. Você não perca aí as próximas lives, fique por dentro, tá bom? Enquanto isso, a minha apresentação foi salva. Agora eu vou aqui na pasta lives, tá? Vou mostrar para vocês, lives, e aqui está a tá? Tá aqui, ó, live 6.mp4, tá?
Vou abrir ela aqui. Abriu do outro lado. Peraí. Está. É um vídeo que foi salvo lá, né, no MP4. Eu clicando aqui em assistir, ele vai passar os slides depois de um certo tempo. Como não tem animação nem nada, né? Se tivesse animação ou transição, ele também executa da mesma forma, tá? E aí você tem a apresentação como um todo salva para poder mostrar alguém. Ou às vezes você quer criar um vídeo. Levei um susto. Tá. É... Aqui vai demorar um pouco mais porque vai passar o vídeo todo, tá? O objetivo não é ouvir esse vídeo, então eu vou adiantar. Ah, mais. Tá. Aí passou, vai continuar da mesma forma. Ponto 3, até aproveita para recapitular tudo que a gente viu aqui, né? Aí daí do recorte, aí falei das organizações das camadas. Em seguida foi mudar o formato da imagem, aí vai ter os exemplos aqui dos hambúrgueres, né? Os outros eu passei mais para frente, mas ainda vai estar aqui, né? Então, podem ver aí que funciona como se tivesse alguém passando a apresentação. Ele demora um tempinho para passar, justamente para dar tempo da pessoa pegar a ideia que está na apresentação. Tá? Se tivesse animação, ele demora um pouco mais, porque ele executa a animação também. É o que vai ter na do Japão, né? Chegando aqui. Certo? A internet voltou a funcionar, porque eu estou vendo que no WhatsApp tá com a notificação do número de mensagens que eu tenho. E a transição teve, aconteceu ela aqui também. E foi para o passo 7, por fim vai para o passo 8 e acaba o vídeo. Então, essa era a ideia que eu queria passar aqui para vocês, tá? 8 funções que muitas vezes as pessoas não conhecem. E usando você descobre muita coisa legal, essa incrível ferramenta que a Microsoft criou, tá? Se você gostou das dicas, curte aí o vídeo e espero vocês na próxima live, que eu espero que seja de fato uma live, tá bom? Vai ser a live de número 7. Muito obrigado por assistir até aqui e espero vocês na próxima live.